Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Mais uma parceria com o colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br, há mais de uma década na internet e criador de dezenas de cursos na área de programação, do Delphi ao PHP. O colega Jailton cedeu para nós mais esta série de videoaulas que são aulas de demonstração da nossa formação completa em JavaScript. Se você quiser todos os detalhes e um preço mais do que especial, quase inacreditável para essa formação, acesse esse link aqui. É uma formação com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo e mais exercícios finais. Todo o conteúdo já está lá dentro do ambiente do curso. Então, se interessar, dá uma olhada nesse endereço aqui e vamos às nossas aulas de demonstração desta formação. Um excelente estudo a todos. Bem, pessoal, vamos continuar aqui o nosso estudo de função. Agora nós vamos estudar o seguinte, vamos estudar o retorno da função. Pessoal, digamos que a gente tem uma função chamada de círculo, tá? Círculo. A gente sabe, né, que para você calcular a área de um círculo é πr ao quadrado. Aliás, ao invés de círculo, vamos colocar retângulo, que facilita a nossa vida, né? Retângulo. Como é que eu calculo, por exemplo, a área, tá, de um retângulo? Como é que é a área? A área é base vezes altura, correto? E como é que eu calculo? Então eu tenho aqui, ó, se eu criar aqui uma variável var, vai ser igual a área, por exemplo, né? Eu vou ter base, vamos chamar aqui base, vezes altura. Isso aqui é a área. Se eu quiser calcular, né, por exemplo, o perímetro, né? Como é que é? O perímetro já é diferente. O perímetro é... eu calculo como? Base vezes a altura dividido por 2. Então, nós temos aqui dois valores para o retângulo. Nós temos a base e nós temos a altura. Quais são os dois valores que eu recebo aqui, pessoal? Está aqui, ó, a base. Então, eu vou receber como parâmetro aqui uma base. Vou receber como parâmetro aqui a altura. Então, base vezes altura vai ser a minha área e base vezes altura dividido por 2. Agora, digamos que eu queira, no console, eu queira retornar, por exemplo, a área. Então, qual é o valor que eu queria retornar? Eu quero retornar a área. Então, para eu chamar aqui, ó, retângulo. Então, se eu quiser, aí eu vou colocar, por exemplo, 7 e 4, por exemplo. Então, se eu quiser retornar aqui a área, é simples, ó, eu dou um return área. Então, quando eu pedir aqui para atualizar, ó, ele vai me dar o valor da área. Eu vou colocar assim, ó. Área igual a. Então, olha aí, ó. Área igual a 28, certo? E se eu quiser retornar o perímetro, como que eu faço? Para retornar o perímetro, eu faria assim, ó. Perímetro metro igual. Será que vai dar certo agora? Não. Ele ignorou, né? Ele continuou dando 28. Por que que deu errado, pessoal? Porque se ele encontra um return, se a função encontra um return, então ele simplesmente ignora o resto, porque já retornou, acabou a função aqui. Mas e se, de alguma forma, você precisasse dessas duas informações dentro, por exemplo, de um triângulo? Isso em banco de dados, por exemplo, a gente precisa muito disso. Tá? Você precisa de uma informação, várias informações como retorno. Nesse caso, você não vai retornar um valor apenas. Você vai retornar mais de um valor. Aí, no caso, você vai retornar não uma variável, mas você vai retornar um array. Só que a gente ainda não estudou array, tá? Mas eu já vou logo dizer para você, como a gente está no estudo de função, então a gente já vai fazer aqui, ó. Então, nesse caso, né, para que a gente pudesse... nesse caso, para que a gente pudesse retornar os dois, eu também poderia ter feito assim, ó, return, ó, área
igual, aí mais área, aí mais perímetro, posso dar um barra N aqui para ir para a próxima linha, perímetro, é uma solução também, não é? Mais perímetro, ó. Aí eu tenho, olha o que eu tenho, ó. Tenho a área e tenho o perímetro. Só que é uma solução, mas eu não consigo, de repente, se eu quiser fazer um cálculo só para pegar o perímetro, porque aqui, na verdade, que eu tenho é uma string. Então, se eu quiser criar alguma coisa só para pegar, por exemplo, o perímetro, ou só para pegar a área, eu já não consigo. Então, é aquilo que a gente falou. Nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos pegar um retorno que vai enviar os dois. No caso, nós vamos retornar, podemos retornar assim, ó, um array, tá? E um array a gente cria utilizando, a gente ainda vai estudar array, tá, pessoal? Ah, eu não entendi o que é um array, não te preocupa não. Só entende aqui esse conceito e na hora que a gente for estudar o array, aí você vai entender. Olha o que eu tenho agora de retorno, pessoal. Ó, eu tenho 28 e eu tenho quanto agora? Eu tenho 14. Não é legal isso aqui? Como é que eu faço então agora para eu visualizar isso aí? Como que eu faço, por exemplo? Então, olha só. Eu poderia fazer assim, ó. A área é igual a. Então, a gente vai criar aqui uma variável chamada resultado, por exemplo. E esse resultado vai receber isso aqui, ó. Beleza? Ó. Fica mais fácil você entender assim, ó. E agora, rapidinho, ó, no console, eu mando imprimir, ó, rapidinho, ó, resultado. Vai dar a mesma coisa que a gente fez ali, ó. Ó, certo? E aí, se você quiser pegar a área, você coloca assim, ó, área igual mais resultado. Isso aqui não é um array? O índice 0, ó. O índice 0 me dá a área. Olha que legal, ó. Agora eu tenho só a área, né? Então, aí se eu quiser mais %n, aí perímetro igual mais retângulo posição 1. Então, aqui eu poderia então calcular, Ué, retângulo não, pessoal, desculpa, é resultado, né? Não é retângulo não, é resultado. Pronto. Ó, então eu já tenho, ó, a área, aí eu posso fazer qualquer cálculo. Então, eu já não tenho mais esse resultado em uma string, mas eu tenho dentro de uma variável. E dentro de uma variável eu posso então trabalhar o resultado que eu quero. Show de bola, né? Então, dessa forma, a gente pode retornar mais de um valor. Tá? Eu poderia criar aqui qualquer outra coisa. Ó. Se eu quisesse aqui criar, por exemplo... o que, por exemplo? Sei lá, não me lembro agora mais nada que eu poderia criar, não. Eu poderia criar vários valores aqui, dava como retorno todos eles dentro aqui de um array, e aí lá eu no resultado eu poderia trabalhar essas informações. Se ao invés de um array você quisesse retornar um objeto, sem problema nenhum, ó. Como é que a gente cria um objeto? Você ainda não sabe, né? Porque a gente ainda não estudou, a gente vai estudar lá na frente. Mas a gente cria um objeto assim, ó. A gente poderia fazer assim, ó. Colocar aqui, ó. Um objeto a gente cria colocando um parênteses, tá, pessoal? Então eu poderia colocar aqui, ó. Área, área, perímetro, poderia dar qualquer nome, tá? Então só pra comentar aqui, ó. Vamos ver o que foi retornado aqui, ó. Console.log. E aí a gente vai imprimir aqui o resultado. Agora nós temos o que, pessoal? Nós temos agora um objeto. Olha aí, ó. Um objeto área igual a 28, objeto perímetro, né? O objeto nessa estrutura aqui é como se fosse um array associativo, né? Então, como é que eu faria para visualizar isso aqui, ó? Mesma coisa, ó. A única diferença aqui agora é que ao invés de ter um índice aqui, ó, eu tenho um valor. Qual é o primeiro valor? Eu posso colocar aqui, ó, área. Qual é o segundo valor? É como se fosse realmente um array associativo, ó. O outro valor é o nome do campo que eu dei aqui, no caso foi perímetro. Olha aí, ó, eu vou ter o mesmo resultado. Olha que legal, certo?
Eu posso colocar outro nome aqui? Ó, posso, por exemplo, eu poderia colocar aqui A e aqui P. Né? Naturalmente que aqui eu teria que mudar para A, P, e aqui eu teria que mudar para A. Eu ia ter o mesmo resultado. Beleza? Então você viu aí como que você pode retornar um array e como que você pode retornar um objeto. Para quando a gente for trabalhar com JSON, a gente vai retornar bastante esse tipo de coisa aqui, né, do array. E é isso aí. Se você não entendeu essa estrutura que eu fiz aqui, se isso aqui está confuso para você, a única coisa que eu quero que você memorize então nesse momento é que eu consigo retornar um array quando eu preciso de mais de um valor de retorno da função e eu consigo retornar um objeto. Na hora que a gente estudar objeto, estudar array, aí você vai lembrar do que eu disse, aí de repente você pode até voltar e para entender melhor o que foi ensinado aqui. Então na próxima aula a gente continua. Muito obrigado por terem assistido a lição até o final. Lembrando que essa lição foi cedida gentilmente pelo colega Jailton, com quem eu tenho uma parceria de mais de 10 anos para a revenda dos cursos de programação do colega Jailton. Lembro também que esta lição faz parte da nossa formação completa em JavaScript, que é uma formação completa em back-end para a web, porque ele aborda HTML, HTML5, CSS, CS3 e JavaScript. Tem muitos exercícios, muitos exemplos práticos, é uma formação bem completa e bem atualizada. Você tem acesso vitalício, suporte a dúvidas e, concluindo todo o conteúdo do curso, direito a certificado de participação. Sem dúvidas é o curso mais completo e prático de JavaScript que você vai encontrar no mercado. E aí você pode pensar, poxa, um curso completo com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo, mais exercícios práticos e de revisão deve custar bastante caro. E aí você vai se surpreender. Eu preparei para você que me acompanha aqui no canal do YouTube e somente através deste endereço aqui, uma promoção que beira o inacreditável. Tenho certeza que você não vai acreditar o valor tão reduzido, tão legal que vai estar nesse endereço aqui. Mas aproveite que é por pouco tempo e são somente para os 100 primeiros. Então, se você acessar esse endereço e o botão de inscrição estiver ativo, é porque ainda tem vagas no valor promocional, tá legal? Aguardo vocês lá dentro do ambiente do curso, tenho certeza que vocês vão aprender muito e numa área cada vez mais promissora, onde faltam profissionais que realmente dominam JavaScript, HTML5 e CSS3. Inscreva-se aqui no canal, tem um botãozinho inscrever-se vermelho aí, fazendo a inscrição vocês vão ser avisados em primeira mão sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, está dando erro em algum exemplo que vocês estão seguindo, críticas, sugestões e, por que não, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar esse conteúdo, esta série de videoaulas, passando o endereço do vídeo para os seus amigos, colegas, conhecidos, compartilhando nas redes sociais. Quanto mais vocês compartilham, quanto mais acesso, mais lições eu trago para compartilhar aqui com vocês, tá legal? Um excelente estudo a todos e muito obrigado mesmo por terem acompanhado essa lição até o final e até a nossa próxima lição.